vocês estavam aqui no culto que eu falei um pouquinho da visão, né? Qual é a visão, João? Anunciar, discipular, ensinar jovens com sabedoria e propriedade em Cristo Jesus. Amém? Em consonância com aquele versículo, Cristo em vós, a esperança da glória. Para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Amém? Agora, como é que nós vamos chegar lá? Qual é o combustível que vai nos impulsionar? Crescimento, unidade, influência, intensidade, equilíbrio, diversão, maturidade, honra. Diga comigo, os nossos valores são combustível. Amém? Você está animado ou não? Glória a Deus. E sabe, gente, na última oportunidade que eu tive de estar com vocês, eu falei sobre maturidade. Quantos lembram disso aqui? Quem é que estava? Falei um pouquinho sobre maturidade. E eu creio que nós estamos avançando nessa palavra. Mas sabe, hoje eu queria tratar de um outro aspecto que está lá nos nossos valores, né? Que é o aspecto da honra. Diga comigo, honra. Eu tenho falado e eu acho que você já ouviu sair da minha boca. Somos um departamento de honra. Amém? Você crê comigo? Amém? Somos um departamento de honra. E sabe, eu estava pesquisando um pouco sobre essa questão da honra, já é algo que Deus tem trazido ao meu coração. E honra significa estimar, atribuir valor a algo, ou seja, valorizar algo, reverenciar. Amém? Estimar, atribuir valor e reverenciar. Isso envolve um profundo respeito, isso envolve temor, isso envolve obediência, honra. Amém? E sabe, eu estava lembrando, eu estava vendo, acho que semana passada, né, eu gosto, pelo menos Suana descobriu que eu gosto agora recentemente, de luta, né, de UFC e tal, eu gosto. E não me julgue não, o pastor Butler também gostava. Enfim, eu acho bacana, né, arte marcial, luta, não faço, né, você acho que dá para perceber, mas eu vou chegar lá. E eu estava vendo uma entrevista de alguns lutadores que lutavam na época do... Tinha um eventozinho que eu esqueci o nome, do Pride. Olha aí, o irmão está conectado. O Pride era um evento que acontecia no Japão. E tinha uma galera muito grande que ia assistir esse evento, né, de MMA. Né? E esses lutadores, eles estavam falando durante essa entrevista de como eles eram honrados naquela nação, em contraste com aqui no Brasil. Eles diziam, a gente faz o sucesso do mundo todinho lá, né? Todo mundo para assistir a gente, mas aqui no Brasil é diferente. Lá eles honram a gente, aqui às vezes a gente nem é conhecido. Ele falando sobre isso. Eu achei interessante alguns aspectos, né? No Japão, ele falou um pouquinho da cultura da honra que eles têm. É no Japão que eles têm aquela, né, saudação assim, reverência, né? Uma saudação de reverência, de honra, de submissão. Eles têm essa cultura proveniente lá dos ancestrais, naquela questão dos samurais. Né, os samurais, aqueles guerreiros que tinham um código de ética, de honra. E esse lutador falando sobre isso, como eles eram bem recebidos, como as pessoas honravam eles por esse espírito guerreiro de samurai, como eles chamam lá. E ele contando que ele andava na rua, as pessoas chegavam e ficavam, não é fazendo carinho não, é passando a mão assim no braço deles, para tentar absorver o espírito samurai, o espírito de guerreiro. Olha que coisa interessante. Ele falou até de uma mulher grávida que pediu para ele colocar a mão na barriga dela. Né? Impondo as mãos, né? É bíblico. Impor as mãos ali na barriga dela para quê? De alguma forma absorver aquele espírito samurai. Enfim, né? Não estou dizendo, é questão da cultura deles lá. Mas eu quero que você perceba como eles carregam essa questão da honra. De honrar, de ter esse temor, esse respeito, essa valorização. Você está comigo? Amém? De valorizar. Isso começou a me chamar a atenção, né? Eu estava buscando algumas coisas para trazer para vocês. E, gente, eu posso ser bem sincero com você. Essa ministração me alcançou para depois alcançar você. Quando Deus ele fala com um pregador para trazer uma palavra, primeiro ele é exortado, leva a lapada, para depois ele dar a lapada ainda mancando. Amém? Você está feliz com esse tema? Então faça isso ser demonstrado com o seu rosto, com a sua voz. Me ajuda aí, igreja. Vamos lá. Queria que você abrisse lá em Malaquias 1:6. Eu acho que é um texto que talvez você nunca viu, mas é assim, Deus traz uns textos loucos para a gente ser ensinado mesmo. Malaquias capítulo 1, verso 6. Antes de Mateus. Olha só o que está acontecendo aqui. Capítulo 1, verso 6. Isso é Deus falando.
O título do meu, aqui na minha Bíblia, diz assim: O Senhor reprova os sacerdotes. E no verso 6 ele diz: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Resposta de Deus: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Ou quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador esse animal. Acaso terá ele agrado de ti ou te será favorável, diz o Senhor. Agora, pois, suplicai ao vosso Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Verso 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei a vossa oferta. Diga comigo, é forte. Meu Deus, olha o contexto aqui, gente. A Bíblia diz, né, e a gente pega o contexto da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, Deus havia instituído essa questão dos sacrifícios. O homem havia caído, estava destituído do contato, do relacionamento direto com Deus pelo pecado. Mas Deus instituiu o sacrifício como uma forma, um paliativo de encobrir os pecados do povo ter esse momento de honrar a Deus, de adorar a Deus. Só que o que estava acontecendo aqui? Deus chegou, né, parafraseando: ei galera, está tudo errado. Vocês estão trazendo para o altar o animal cego, o animal coxo, o animal enfermo. Você está entendendo o contexto? Eles estavam sacrificando e escolhendo o pior animal do rebanho e colocando para sacrificar. É interessante isso, sabe? O contexto ali, digamos assim, o princípio, a ordem, a regra, era sacrificar um animal. Talvez, em termos práticos, eles estavam obedecendo, mas eu te pergunto, eles foram louvados ou reprovados por Deus? E aí? Reprovados, você concorda comigo? Deus pergunta, como assim? Se vocês oferecessem um animal como esse, né, cego, coxo, manco, enfermo, para um governador, para uma autoridade terrena, será que eles iam aceitar? Você ia ter favor diante deles com essa oferta? Ele estava fazendo o povo refletir. Eu estava vendo uma ministração que o ministro tocou nesse versículo, eu fiquei pensando com ele, né, viajando lá. E ele dizendo, rapaz, sinceramente, quando a gente come um bife, porque o que acontecia nesse sacrifício, após aquele momento de sacrifício, era um grande churrasco. Até o sacerdote comia daquela carne. Você está comigo? Você vai concordar comigo que se a gente vai comer uma carne de um animal, um bife assado, uma picanha, seja lá o que você gosta no churrasco, você come, não está nem aí se o animal é cego, é coxo, é manco. Faz diferença, gente? Não faz. Amém? Pelo menos, não sei você, né? Mas eu não como bife. Eita, esse boi tinha um bico de papagaio aqui nas costas. Era cego de um olho. Não. Não faz diferença. Amém? Naturalmente falando. Mas para Deus, é interessante que não era só obedecer. Havia um princípio que era demonstrado na motivação e no coração deles em sacrificar esses animais, que era a honra, a reverência. Você está comigo? E Deus ele chega a falar, que eu acho impressionante, ele diz, ei, bem que eu queria, né, parafraseando, que alguém fechasse as portas do altar para que vocês nem acendessem o fogo, porque se é para sacrificar, para obedecer dessa forma, é melhor que nem sacrifique. Você está comigo? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que em alguma área da minha vida eu estou oferecendo um animal cego? Um animal coxo? Amém? Honra diz respeito não só à atitude, mas à motivação. Por que eu faço? Porque eu sirvo? Porque eu estou aqui? Se não houver o elemento da honra, a tua atitude pode ser a mais bela do mundo, meu irmão. Diante de Deus é só barulho. Como um sino que retine, mas sem amor, de nada me aproveita. Amém? Isso está totalmente em consonância, tem outro texto que eu não vou abrir. Lá em Gênesis, a Bíblia fala sobre a oferta de Caim e Abel. E é interessante que a Bíblia diz que, falando de Caim,
A Bíblia diz dessa forma, no fim de um tempo, Gênesis 4, você pode abrir se quiser. No fim de um tempo, Caim, ele ofereceu a sua oferta ao Senhor. Caim, agricultor, pegou ali os frutos da sua lavoura lá e ofereceu ao Senhor. No fim de um tempo. Já Abel, a Bíblia diz, mas Abel, entretanto, das primícias do seu rebanho, cuidava de animais, ele deu a gordura dos seus animais, ofereceu sacrifício. E aí no final a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Agora eu pergunto, qual foi a diferença das duas ofertas? Qual foi, gente? Um deu no fim, o outro deu das primícias. Tecnicamente, praticamente falando, talvez não haja muita diferença, mas a diferença aqui está no coração, no porquê, na motivação, na honra envolvida. Se eu, assim como Abel, retiro das primícias, pego das primícias, eu estou pegando daquilo que é primeiro, que é prioridade. A atitude do sacrifício de Abel demonstrava a prioridade que ele tinha em honrar a Deus. Mas a atitude de Caim demonstrava algo secundário. Talvez uma obrigação, talvez uma simples obediência a algo que pode parecer uma regra para ele. Vocês estão comigo? Eita Jesus, vocês estão comigo? Amém. E sabe, eu tenho que, como líder, né, como de alguma forma pastor da vida de vocês, eu preciso, meu irmão, te adverter. Porque a gente não pode chegar aqui, no momento do nosso culto racional, e eu estendo isso para o teu cotidiano, e apresentar diante do Senhor um animal cego. Claro que a gente não está aqui apresentando literalmente. Jesus foi o sacrifício que pôs um fim nessa história de sacrifício de animal. Amém? Mas sabe, meu irmão, como é que é a tua atitude de oferecer a Deus a tua vida? O teu trabalho, os teus estudos? Será que você está oferecendo um animal cego, coxo, defeituoso, o final das coisas e não as primícias? Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho com você das consequências da falta de honra. Consequências da falta de honra. Beleza, João, estou entendendo o que é honra. Trata de algo que vem de dentro, da motivação, do coração. Não se trata só de obedecer, há uma atitude de honra que deve ser respaldada. Amém? Mas quais são as consequências dessa falta de honra? Queria que você abrisse comigo lá em Mateus 13. Mateus capítulo 13, no verso 53. Vamos lá, está bem pertinho. Malaquias é só pular um livro para Mateus. Olha esse texto, gente, Mateus 13, 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Você já abriu? Vai comigo lá, 13, 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua terra, diga comigo, na sua terra, ensinava na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Olha que interessante o contexto. Jesus, ele está na sua terra, no seu contexto, onde ele foi criado, onde ele nasceu, onde ele se desenvolveu, onde ele teve a sua infância. Estava lá, nasceu não, onde ele se desenvolveu, na verdade. E a Bíblia conta que ele começa a pregar, ele começa a ensinar, e as pessoas começam a se escandalizar dele. E dizer, como é que pode? Não é aquele menino que brincava aqui com os meus filhos? O filho de José, de Maria? Não foi esse Jesus, o carpinteiro, que fez o guarda-roupa lá de casa? A minha mesa? Possivelmente, Jesus como carpinteiro, atendeu muito daquelas pessoas. E eles começaram a olhar para Jesus e pela familiaridade atribuir a Jesus um status de comum. Amém, igreja? Ah, é Jesus, que corria aqui, que brincava, que perturbava. Não sei se Jesus perturbava, não. Toda criança perturba um pouquinho, né? Que brincava, que corria. É Jesus. E a Bíblia diz que eles se escandalizavam-se nele. Agora, olha o que Jesus fala diante desse contexto. No verso 57, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Verso 58,
E não fez, olha que coisa, gente, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Diga comigo, misericórdia. Amém? O que aconteceu aqui? Começaram a olhar para Jesus, familiaridade, é Jesus que estava no nosso meio, atribuiu a ele um status de comum. Amém? Atribuindo a ele esse status de comum, eles estavam faltando com honra para Jesus. Não havia honra naquela atmosfera. O próprio Jesus disse, ei, não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua terra. Não tinha honra ali. Resultado daquilo. Eu te pergunto, Deus é limitado? Não. Agora, o agir de Deus pode ser limitado? Sim. O que aconteceu aqui? A falta de honra, tratando Jesus como algo comum, produziu neles uma incredulidade de forma que o próprio Jesus, o Filho de Deus, não pôde, olha na tua Bíblia se não está escrito assim, não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus foi impedido. Era porque Deus não queria? Era porque Deus não tinha poder suficiente? Não. Era por causa da falta de honra daquele povo, que gerou uma incredulidade tal, que barrou o agir de Deus na vida deles. Você está entendendo como o tema é sério? Sempre que Deus me dá um tema bem sério como esse, eu fico relutando, mas eu tenho que trazer a palavra, meu irmão. E eu oro em nome de Jesus, que você quietinho do jeito que você está recebendo. Porque Deus não precisa de barulho para fazer o negócio acontecer, não. Ajustes aqui dentro estão acontecendo. A falta de honra, gerando incredulidade, que impediu o próprio Jesus de operar plenamente os milagres, libertar aquelas pessoas. Se você vê em qualquer outro texto, você vai ver Jesus chegando num lugar e a Bíblia dizendo, todos foram sarados, todos foram curados, todos foram libertos. Mas nesse contexto, a falta de honra, familiaridade. É comum. É fulano. É João que brincava comigo, que me leva lá para a lagoa. Se você ficar me tratando como comum porque eu levo para a lagoa, eu paro de lhe levar, viu? É fulano de tal que brincava comigo, me aperreava, agora é meu líder aqui no departamento. Amém, gente, tudo bem, a gente é amigo, a gente está junto, a gente brinca, mas cuidado. Se esse sentimento de familiaridade fizer com que você atribua à pessoa que está do teu lado o status de comum, você perde a porção que está sobre a vida dela. E cada um aqui tem uma porção para oferecer para o outro. Amém? Diga comigo, falta de honra gera uma limitação no agir de Deus na minha vida. Amém? Outra consequência da falta de honra, além dessa, a Bíblia fala sobre Mical e Davi. Se você quiser abrir comigo lá em 2 Samuel, ou se não você escuta comigo. 2 Samuel capítulo 6, verso 14. Vou ler para você. A Bíblia diz, aqui nesse contexto, Davi está trazendo a Arca da Aliança, que é onde, naquele tempo, simbolizava ali a presença de Deus, estava naquele lugar, e ele estava trazendo de volta para Israel. E ele começa no verso 14, a Bíblia dizendo, Davi dançava com todas as suas forças, diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. E o desprezou no seu coração. Diga comigo, desprezou. Amém? Pode baixar o retorno meu aqui, gente, um pouquinho. Então, olha só, a Bíblia diz que Deus vinha trazendo a arca, Davi vinha trazendo a arca para Israel. E ele dançando, jubilando, celebrando. Só que quando ele foi entrando em Israel, ele ali no meio do povão, Davi era um rei do povão, no meio do povo, celebrando. A Bíblia diz que Mical observava lá da janela, olhando para ele. E nesse olhar, a Bíblia fala que o coração dela desprezou o rei Davi, o seu marido. Amém? Agora, olha o que acontece. Tendo Davi trazido ofertas e holocaustos, ele fica lá com o povo, tudo mais. Aí no verso 20, a Bíblia fala, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, foi meu aqui, Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pudor se descobre um vadio qualquer. Tem até uma exclamação de tão pesado que foi a fala dela aqui. Chamou Davi de um vadio qualquer.
21. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que ao teu pai e toda a tua casa, mandando-me como chefe sobre o povo de Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos. Enquanto às servas de quem falaste, delas também serei honrado. Amém. Davi deu uma resposta na mesma proporção, né, sendo espiritual aí. E verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Diga comigo, é forte. Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Sabe, nesse contexto, gente, gerar filhos era uma das maiores honras que uma mulher poderia ter. Aquela sociedade entendia isso. E a Bíblia fala que essa mulher, esposa de Davi, vendo o rei celebrando diante daquele contexto, trazendo a arca do Senhor, ela desprezou ele no seu coração. Eita Jesus. Sabe, ali já estava feita a sentença. Ela não precisava nem falar mais nada, já tinha desprezado no seu coração. E a Bíblia diz que o fruto dessa falta de honra foi, verso 23, Mical nunca mais, não pôde ter filhos até o fim da sua vida. Gente, falta de honra gera infertilidade. Eu não estou falando, naturalmente falando, isso foi um juízo específico nesse contexto, mas esse tipo de pessoas, infelizmente, tem em tudo que é canto, misericórdia, que tem essa predisposição para julgar, para condenar, para apontar o dedo, para ter aquele olhar de desprezo. Sabe aquele olhar assim, de desprezo, de altivez? Essa pessoa é infrutífera em tudo que ela faz. Não produz fruto, não produz resultado. É aquela pessoa que vem julgando, condenando, criticando, mas você pergunta, e aí, qual é a tua sugestão para a gente melhorar nesse ponto que tu criticou? Não tem. É uma predisposição para falar, para criticar, para desprezar. Gente, falta de honra vai te deixar improdutivo. Você não vai gerar resultado, você não vai frutificar, você vai ter uma vida medíocre, olhando, apontando, desprezando pessoas e não produzindo resultado algum. Você está comigo? Amém. Outra consequência da falta de honra, infertilidade. Diga comigo, infertilidade. Mais forte, infertilidade. Palavra meio difícil, mas você consegue falar. Amém. Glória a Deus. Beleza, João, você veio falar só de coisa ruim? Não, vamos falar agora um pouquinho das consequências ou dos frutos de alguém que mantém uma atmosfera de honra. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 8. A gente já está em Mateus, vai ficar facinho para você. Mateus capítulo 8, verso 5. 8, 5. A Bíblia fala de um centurião. No verso 5 ele diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, Senhor, meu criado jaz em casa de cama paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então aqui um cenário que a gente vê com muita frequência nos evangelhos. Alguém chega para Jesus com uma demanda, com uma necessidade e Jesus diz, vamos lá, vou lá orar, vou lá curar essa pessoa. Você concorda comigo? Só que o que acontece? Algo diferente do padrão que vinha acontecendo anteriormente. Verso 8, mas o centurião, e o centurião, gente, é um soldado, na verdade um general, não sei como é que chama, romano, um centurião, que tinha uma posição de autoridade, que governava, tinha autoridade sobre outros soldados. E a Bíblia diz, mas o centurião respondeu, Senhor, ele como autoridade ali, ele chama Jesus de Senhor. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que interessante. Senhor, o centurião falando para Jesus. Jesus era um judeu, a Roma tinha domínio sobre os judeus. Provavelmente nenhuma outra pessoa pensaria em ser chamado de Senhor sendo um judeu para com um centurião romano, mas ele chega e diz, Senhor, eu não sou nem digno de que você entre na minha casa. Diz apenas uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. Glória a Deus. E a Bíblia diz, verso 9, pois também eu sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo, vai e ele vai, digo, vem e ele vem. E ao meu servo, faz e ele faz. Ouvindo isto, diga comigo, admirou-se. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
E no verso 12 ele diz, não, no verso 13, então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Gente, o ambiente de honra atrai a operação dos milagres. Amém. Perceba o contraste aqui. Nesse versículo, a honra que o centurião apresentou diante de Jesus, entendendo que ele era, assim como ele tinha autoridade, Jesus tinha autoridade nesse âmbito espiritual. Entendendo isso, dizendo, ei, eu não sou nem digno de você entre na minha casa. Esse ambiente de honra gerou no coração daquele centurião uma fé de um tamanho tal que Jesus disse, ei, nem mesmo em Israel, no nosso povo, eu encontrei uma fé como esta. Amém. Em contraste com aquele outro versículo, que Jesus na sua terra natal, por causa da falta de honra, isso gerou incredulidade e os milagres não aconteciam. Já nesse contexto, a honra que germina, né, essa fé no coração do centurião, abriu portas para aquele servo ser curado com apenas uma palavra. Jesus falou, vai, e ele está curado. E aconteceu. Você está comigo? Diga comigo, a honra atrai resultados extraordinários. Amém. Sabe, uma pessoa que vive um contexto de honra, ela está caminhando para resultados extraordinários. Uma vida de honra, de honrar uns aos outros, vou falar sobre isso. Sabe, ela constantemente vai se ver sendo pega assim, ó, pela camisa e colocado no nível maior. Por Deus. Porque a quem honra, honra. Aleluia. E eu creio mesmo, gente, a nossa geração se levantando nesse nível de honra. Talvez, gente, algumas coisas não aconteçam com tanta frequência em nosso meio por causa da falta de reverência. Por causa da falta de honra. Porque essa falta de honra lá com Jesus gerou incredulidade naquele povo. A gente viu que isso é possível de acontecer. Eu estava lembrando agora, lembrei agora na verdade. Eu estava vendo uma ministração do John, não sei como é que é o sobrenome, se é Bevere, enfim, alguma entonação aí. John Bevere, sei lá. E ele pregando sobre honra. Muito bom as ministrações dele nesse assunto. E ele disse, a maior porção de unção que eu experimentei na minha vida, e já visitei quase todos os países do mundo, ele falando, foi no continente africano. Ele falando isso, né? E eu pensando, por quê? Ele disse, eu fui fazer uma investigação, por que aquilo acontecia lá. E ele disse que chegando lá, o povo tinha uma estima tão grande, uma honra tão grande, um desejo tão grande, fazia o que podia e o que não podia para hospedar eles, para dar um conforto para eles, para ajudar esses homens de Deus que vinham ministrar naquela nação, naquele continente. E ele disse que esse ambiente de honra era tão forte, tão intenso, que isso atraía as manifestações da unção, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. E ele fazendo contraste. Eu vi tantos sinais na África, em apenas algumas semanas lá. Agora, tantos anos nos Estados Unidos, onde ele mora, eu não vi a mesma proporção de sinais, de maravilhas. Por quê? Honra. Diferente. Você está comigo? Amém? Sabe, às vezes a gente está orando pelo resultado, orando pelos sinais, pela cura, pelo prodígio, mas e lá atrás, a nossa semente de honra? A gente está oferecendo a ovelha cega, a ovelha coxa, a ovelha manca. Não dá para esperar um resultado extraordinário com um sacrifício medíocre. Você está comigo? Gente, precisamos ajustar com muita velocidade isso. Essa honra, ela deve se mover na tua vida, não só nesse lugar, aqui também. Chega aqui com expectativa. Eu estou me policiando porque, como líder, às vezes eu preciso ficar atento em tudo que está acontecendo, né? No WhatsApp, vendo se acontecer alguma coisa, para entrar em contato com os meninos da liderança. Mas eu estou me policiando para que essa minha atitude de atenção não seja como aquela atitude de Marta, né? Que ficou se preocupando em servir Jesus, quando na verdade era hora de receber. Esse lugar é um lugar de reverência. Esse lugar é um lugar de você levantar mãos santas e adorar o Senhor. Amém. Diga um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Amém. Outro versículo que nos traz uma introdução sobre essa questão do resultado da honra. A Bíblia diz lá em Mateus 26, vamos lá. Ficou tudo em Mateus, facilitou para a gente. Mateus capítulo 26, verso 6.
A Bíblia diz: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Ela derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa, sobre a cabeça dele. Vendo isso, indignaram os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Olha que interessante. E é interessante que os versículos, os evangelhos se complementam. Lá em João, a gente vai ver que, me perdoe a palavra, o infeliz que falou isso foi Judas. Ele falou isso, né? Ah, essa mulher aí, quebrando esse vaso de alabastro, que em outro versículo também fala que correspondia a cerca de 300 denários. Trazendo aí para o nosso contexto, 300 denários simbolizava o tempo de trabalho de um ano de um trabalhador local. Ou seja, vamos botar aqui na nossa conversão aqui para o salário mínimo, né? Vamos arredondar para R$1.000. Cerca de R$12.000. Aquele perfume, aquela essência, esse vaso de alabastro. Mas aquela mulher, ela não hesitou. Ela quebrou aquele vaso e derramou sobre Jesus. E ungiu ele. E Judas Iscariotes, o traidor, ele olha para aquilo e diz: rapaz, olha que desperdício. Era melhor ter vendido e ter dado aos pobres. Gente, vamos ser sinceros. Se a gente não soubesse o fim da história, você concorda que o argumento de Judas é racional? É verdade. Eu acho que eu pensaria, misericórdia, mas eu acho que eu talvez pensasse um pouquinho como Judas. Poxa vida, 12.000 conto num perfume que está sendo derramado e não vai aproveitar de nada. Por que a gente não faz uma cruzada e faz uma assistência social para não sei quantas famílias? Vamos dar aos pobres. Você está comigo? Faz sentido ou não faz? Mas, gente, nem sempre a honra vai ser racional. Porque aqui fazia todo sentido, era racional essa frase. Mas a honra não é por necessidade. Ela não fez isso com Jesus porque ele precisava, mas por quem ele era. Amém. Eu não honro alguém porque ela precisa. Isso não é honra, isso é dó, isso é pena. Amém? Você está comigo? A honra nasce de uma atitude genuína. Por quem aquela pessoa é, você honra. Não pelo que ela tem, não pelo que ela pode te dar, porque isso não é honra, isso é bajulação. Está meio quieto aqui. Aleluia. E a Bíblia diz, Jesus repreende, Judas repreende aquele povo que estava falando isso. E ele diz, olha, verso 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Era uma atitude profética, meu irmão. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho, em todo o mundo será também contado o que ela fez para a sua própria memória. Aleluia. E essa palavra está se cumprindo exatamente agora. Há cerca de 2.000 anos atrás, pouco mais, pouco menos, não sei, essa mulher fez isso. E o que é que a gente está falando agora? Da mulher do vaso de alabastro. Aleluia. Ei, gente, honra, ela gera um bom testemunho. Onde você passar, seja na vida ou no teu pós-vida, as pessoas vão falar de você. Das suas atitudes, do coração de honrar. Até hoje a gente fala de tantos homens e mulheres que já se foram, mas que pela honra, pela atitude, eles ficaram conhecidos, marcou a história. Aleluia, você está comigo? Honra, diga comigo, honra gera um bom testemunho. Glória a Deus. Beleza, João, estou entendendo. Mas a quem devemos honrar? Me pergunte isso, diga aí, a quem devemos honrar? Primeiramente, evidentemente, a Deus. Amém, igreja? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você percebe a profundeza desse amor a Deus? É um amor que coloca em prioridade. E antes de ministrar para você, eu ministro para mim. Será que as minhas atitudes, será que a minha rotina, será que os meus objetivos estão amando a Deus em primeiro lugar? Ou será que eu estou amando a mim mesmo? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, amarás ao Senhor teu Deus. Você está comigo? Aleluia. E sabe um outro contexto, a gente já falou desse amor a Deus, falei da oferta lá, daquele povo, já entra nesse ponto também. Mas eu queria citar isso aqui.
Essa frase, tia Silvia falou ela, não sei se é dela, mas ela diz, reverência é um profundo respeito seguido de uma atitude de obediência. Amém? Às vezes a gente diz, não, eu tenho reverência, eu obedeço. Ei, reverência é um profundo respeito, um temor diante dessa presença, que gera também um posicionamento de obediência. Aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Amém? Sabe, eu falei de levantar as mãos e tudo mais, mas sabe, Deus ele sabe que você ama Ele, não é aqui não. Não é com as mãos levantadas, não é com a rajada em outras línguas, é com teu coração de obedecer às Escrituras. Obedece às minhas palavras, esses me amam. Agora tem gente que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, não tem para onde correr não, porque eles são dos corações. Aleluia! As nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Eu posso estar aqui pregando sobre honra nesse momento, e está com a motivação errada, e essa obra aqui vai queimar como palha. Você entende como é que eu posso falar? A importância desse tema? Aleluia! Honrar a Deus. Provérbios 3:9, um outro aspecto da honra que eu preciso que você entenda. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É simples. É princípio. Você não se alegrou não, né, com isso? Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. João, mas Deus não precisa. Exatamente, honra não é porque precisa. Honra é porque você reconhece quem Ele é também na tua suficiência. Amém. Glória a Deus, honrar a Deus. Vamos lá. Pai e mãe, primeiro mandamento com promessa qual é? Honra teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. Para que tenha longos dias de vida e paz sobre a terra. Estamos entrando no mês da família. A gente vai falar sobre família nos próximos sábados também. Mas, gente, uma instituição que o diabo, infelizmente, né, não posso nem dizer infelizmente, porque ele está para matar, roubar e destruir, mas ele tem atacado a família. Ele tem tentado desfazer o formato de família que Deus criou para ser. Você está comigo? E sabe, eu não sei você, mas eu concordo com o que manhã falou, outro culto aqui. Eu nunca vi uma geração tão rebelde. Pai e mãe é alguém para ser desafiado, é alguém para que eu possa sair de casa e dar conta da minha própria vida quando puder. Você está comigo? Não seja assim em nosso meio. Honra o teu pai e tua mãe, honra o teu pai e tua mãe, honra o teu pai e tua mãe, é princípio. Vida longa, dias de paz, isso é a promessa. Mas primeiro, cumpre o princípio. João, mas meus pais não são cristãos, meus pais eles me irritam, eles fazem isso e aquilo outro. Não importa, honra o teu pai e tua mãe. Você está comigo? Mandamento, promessa, está envolvido nessa honra. A quem mais devemos honrar? Diga comigo, autoridades. Rogo-vos, pois, antes de tudo, que orai, que intercedei pelo presidente que você votou. É assim que a Bíblia diz? Não, pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes dessa terra. João, mas eu não concordo. Mas ore. Honre. Você está comigo? Sabe, as autoridades, esse lugar de autoridade foi algo proveniente do próprio Deus. Não estou dizendo que Deus escolheu a dedo essas pessoas que ocupam os lugares hoje, não. Amém? Infelizmente tem pessoas que usam dessa posição para fazer o que não deve, eu entendo isso. Mas mesmo assim, a nossa posição não deve mudar, de orar, interceder e se submeter em honra. Amém? É interessante, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, só um nome bonito, né? Para você botar nos seus filhos aí. O rei mandou, ei, vocês vão se prostrar em tal hora, em tal momento, a essa estátua aí e tal. Toda aquela situação lá, se prostrar ao rei. E quando dava a hora, o povo se prostrava e eles ficaram de pé. Mas ainda que desobedecendo, porque antes compete a gente obedecer a Deus e não a homens, você está comigo? Esse é o único motivo justificável que a Bíblia nos dá para desobedecer liberalmente a alguma autoridade, quando isso confronta aquilo que a palavra diz. Mas ainda assim, naquele momento,
eles proferiram, né, para o Nabucodonosor, o rei naquele momento, ele diz: ei, vossa alteza. E começaram a se defender ali, falar o porquê eles estavam agindo daquela forma. Não faltaram com honra, não faltaram com respeito, ainda que tiveram que desobedecer por amor a Deus. Você está comigo? Se Fábio puder vir já para o violão. Amém? Honrar as tuas autoridades. Ei, Davi e Saul foi um exemplo maravilhoso disso. Porque Davi, quando ele foi ungido rei, ele estava avançando, o povo estava louvando a vida dele, ele era um guerreiro muito conhecido, matou Golias, isso, aquilo, outro. Saul começou a ficar com inveja. Saul começou a ficar paranoico, querendo matar Davi. Aí de repente queria matar, aí fazia as pazes, quando estava de boa lá, ele pegava a lança e jogava para cima de Davi. Paranoico, doido, querendo matar Davi. Se você ler a história, você vai ficar com raiva de Saul, torcendo para ele morrer. Mas aí acontece que, de repente, Saul, nessa paranoia de procurar Davi, nessa caçada lá, ele vai para um lugar lá, e a Bíblia diz, é interessante como a Bíblia diz, que Saul ele precisou aliviar o seu ventre. Acho que você sabe o que ele precisou fazer, né? E ele entra numa caverna, e naquela caverna ele não sabia, Davi e os seus homens estavam escondidos lá no fundo. E ele lá, né, aliviando o seu ventre, os homens de Davi disseram: olha, Saul está ali, desprotegido, vai lá, Deus colocou ele nas suas mãos, faz o que você precisa fazer. E lá vai Davi, e a nossa expectativa é que ele vai matar Saul. Saul merece, Davi já foi ungido rei, Saul está doido, ele precisa morrer, olha o que ele fez e tal, e tal, e tal, e tal. Chega lá, Davi ele corta a orla das vestes de Saul. Ele volta para aqueles homens e diz: como é que eu vou me levantar contra o ungido do Senhor? Aleluia. Saul ainda era o rei. Todo errado, meu irmão. Davi tinha todas as justificativas. Eu acho que se ele matasse, Deus ainda também ia deixar quieto, de tão errado que Saul estava. Mas ele tinha uma consciência de honra. Quem sou eu para me levantar sobre o ungido de Deus? Você está comigo? Gente, falar mal de autoridade deliberadamente, isso é tomar veneno. Você está comigo? Eu não estou falando só no meu contexto, falar mal de João. Não, você pode falar, eu nem escuto. Mas falar mal de autoridade, pai, mãe, governadores, presidente, seja lá o que for. João, você é um alienado? Não. Dá para você discordar, ter uma linha diferente, mas ainda honrando. Você está comigo? Não vamos assumir essa posição rebelde que o mundo está alardeando lá fora. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Pode tocar aí o violão, sei lá. Então é Bina, né? Pode tocar, Bina. Eita glória, estamos chegando a algum lugar. Honrar também, diga comigo, o meu patrão. Você não ficou muito animado não, né? Diga: honrar o meu patrão. Meu Deus do céu, diga comigo: honrar o meu patrão. Amém. Efésios 6:5, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Amém. Servos, honrem os seus senhores, com temor e tremor. Aleluia. Glória a Deus. Como está sendo a tua vida cotidiana? Você tem honrado as autoridades, patrão, Deus, teu pai, tua mãe, ministros? A Bíblia diz: o que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o quê? O galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe o galardão do justo. Está lá em Mateus 10:41. Honrar os ministros, aos líderes espirituais, a quem está te alimentando de alguma forma espiritualmente falando. Oh, aleluia. E para encerrar, Mateus 20:26, vai lá comigo. Eita glória. Falei de autoridades, honrar a Deus, pai, mãe, patrão, ministros. Mas sabe, esses níveis de honra talvez seja até fácil entender, porque até agora eu falei de posições que estão acima de nós. Você está comigo? E esse tipo de honra talvez até o mundo faça.
Mas sabe, o evangelho ele é meio contrário às coisas que o mundo faz. Você está comigo? Capítulo 20, verso 26, a Bíblia diz... Esse contexto aqui é interessante, que Tiago e João, a mãe deles de enxerida, chega para Jesus e diz, eu quero que um deles assente à minha destra, à sua destra e outro à esquerda, né? O contexto aqui que a gente poderia estar falando, eu estava dizendo a Jesus, ei, eu quero que um seja ministro da fazenda aí nos céus, né? Ministro da economia, o outro seja o ministro da saúde. E aí Jesus, ele, baixa um pouquinho como é que chama esse negócio, Jesus? Instrumentos. Mas Jesus diz, então chamou Jesus, verso 25, e disse, sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não seja assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, seja este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Eita, meu Deus do céu. Sabe, a honra do tipo divina, digamos assim, não é algo que acontece somente numa hierarquia. Honrar o pai e a mãe, honrar o chefe, honrar uma autoridade, é talvez honrar uma hierarquia, uma posição. Mas Jesus disse, ei, não será somente assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro, este seja o primeiro a servir aos outros. João capítulo 13, não precisa abrir não, vou ler para você. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai a tudo confiava em suas mãos e que ele viera de Deus e que voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugava com uma toalha. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, Simão Pedro é demais, e lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus disse, o que eu faço não sabes agora, você vai compreender depois. E Pedro disse, e ele disse a Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E Pedro disse, Senhor, então lava não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. E declarou Jesus, quem já se banhou não necessita lavar os pés, não necessita lavar as mãos e a cabeça, apenas os pés. E ele continua falando algumas coisas aqui, mas no verso 12, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, e perguntou, compreendes o que vos fiz? Vós me chameis de mestre, me chamais de mestre, e Senhor, e dizes bem, porque eu sou o mestre e Senhor. Ora, eu sendo Senhor e mestre, vos lavei o pé? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, você também faça uns pelos outros. Amém? A honra do tipo de Deus, ela não é só uma honra de baixo para cima, ao meu líder, ao meu pai, à minha mãe, à minha autoridade. Ela também é uma honra, sujeitando, se submetendo uns aos outros. Você está comigo? Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, vindo na forma de servo. Meu Deus do céu. E não contente com isso, o próprio Deus, o autor da vida, colocou aquela toalha sobre os seus lombos e lavou os pés, até mesmo de Judas, que ele sabia que ia trair ele. Eita glória! Essa honra, esse nível de honra é o que deve acontecer em nosso meio. Você está comigo? É interessante que Pedro ele entra no meio da conversa e Pedro ele diz, você tem que me lavar não só os pés, mas a cabeça toda, o corpo todo, as mãos, tudo. Eita Jesus, Pedro era meio leviano em alguns momentos. Mas sabe, gente, até com quem é leviano
e fala algumas bobagens, você deve honrar. Você deve se submeter. Sabe, se você diz que honra, né? Eu ouvi até isso alguém falando, não lembro quem foi. Se você diz que honra alguém, né? Se você honra alguém que está acima de você, mas não honra os pequenos ou quem está do seu lado, o que você faz pelo grande é apenas bajulação. Se você não se submete uns aos outros. Aleluia. E para encerrar, 1 Coríntios 12, 25, a Bíblia diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais frágeis são esses que são indispensáveis. E os membros que pensamos serem os menos honrosos, tratemos esses com especial honra. E são tratados com decoro especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que deles tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha que interessante para a gente finalizar. Ele diz, olha, os membros do corpo que parecem ser os mais frágeis, sejam esses que sejam os indispensáveis e que a gente vai atribuir um maior nível de honra. Está comigo? Sabe, gente, me honrar como líder é fácil, você deve fazer isso, amém por isso. Mas sabe que você também deve honrar quem está aí nos bastidores desse culto? Quem está ali na ilha, quem está lá na comunicação lá atrás. Aqueles que talvez dentro do corpo sejam os mais frágeis. E aquele fala no tocante à notoriedade. Eu estou aqui, eu estou sendo visto. Mas quem está nos bastidores? Aleluia! Sejam esses a quem a gente vai dar uma honra especial. Vem aqui, Ana Lúcia. Vem aqui, Doug. Fica aqui na frente. Cadê Yaya? Messias, olha ali. Alguém pode assumir a câmera de Messias ali, por favor? Alguém da comunicação, corre lá e pega a câmera lá. Pode ficar aqui na frente. Aí tu vem pra cá, Messias, quando... Aí, Pedrinho Moral vai ficar na comunicação. Aleluia. Pessoas que eu bati o olho aqui e lembrei. Eita glória. Aqueles que aparentam ser os mais frágeis são os mais dignos de honra. Aqueles que estão nos bastidores são esses que a gente precisa dar uma honra especial. Amém? Yaya. Aleluia. Vem cá, Messias. Então fica aí onde tu tá e olha para a galera aí. Já estou terminando, beleza? Tá vendo a galera? Agora vem aqui em cima, bem rápido. Bem rápido, macho. Olha a galera agora. Diferente a visão, né? Amém? Sabe, Messias, você veio de um contexto de vida que talvez a luz no fim do túnel que você via é o iaiá e tal, o teu jeito, os teus objetivos. Nada contra isso, avança nisso também. Mas sabe, Deus, Ele está te puxando para um lugar onde você vai ter uma visão mais alargada. Não é mais sobre uma luz no fim do túnel, é algo além disso. Deus Ele quer te puxar para um lugar onde os teus objetivos, a essência da tua vida, vai além daquilo que você podia ver naquele nível ali embaixo. Sabe, Messias, ele serve todo o culto, é impressionante. Todo culto que eu vejo no sábado, na quinta, Messias está servindo. Amém? Eu honro a sua vida. Eu honro a sua vida. Eu vejo que você está servindo com um coração generoso. Talvez você não apareça aqui para todo mundo lhe ver. Mas Deus que está nos céus, Ele está te vendo e está te galardoando por isso. Não é mais sobre uma luz no fim do túnel, não é mais só aquilo que você conseguia ver. Deus está te chamando para uma visão mais alargada. Você vai conseguir ver os horizontes com mais ampliação. Amém? Volta para lá, fica ali. Olha a Aninha aí. Desde que os jovens eram jovens, a Aninha já existia ali.
Eita, Aninha é uma benção. Fez o rema e fez de novo umas 50 vezes, não foi, Aninha? Sempre estava assistindo as aulas de novo. Aninha tem sede e fome da palavra. Aninha sabe de onde ela veio e onde ela está agora, né, Aninha? Sabe, nós honramos a tua vida, viu, Aninha? Eu creio mesmo que tem coisas que você foi semeando, você foi rompendo na tua vida, na luta diária, que as colheitas ainda vão chegar e vão chegar com muita força sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Doug, sabe, Doug, ele lidera junto com o Dani a secretaria dos jovens. E Doug, ele passou por algumas coisas muito fortes na sua vida durante esse tempo, mas Doug nunca deixou de me dar um feedback. Eu sabia que Doug não podia vir para os cultos, eu sabia que Doug estava pegado em algumas coisas, mas o que ele podia fazer naqueles bastidores ele estava fazendo, ajudando o Dani, ligando para a secretaria para a gente marcar as reuniões nas salas aqui. Amém? Eu honro a sua vida, viu, Doug? Nos bastidores, sem ninguém te ver, na luta que só você sabe que você passou, mas sabe, Deus, Ele está querendo honrar a tua vida nessa noite também. Eu sei que a colheita dessa posição, você é um homem de honra. A colheita de tudo que você tem plantado durante esse tempo de tribulação, Deus está aqui para te dizer, Doug, eu sou a sua provisão, eu sou a sua colheita. Tudo que você plantou, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Pedrinho está na câmera. Richard, pega aquele, como é que chama esse negócio? Essa parada aqui. Vem aqui para ficar aqui de frente para mim, todos vocês. Olhando para a galera lá na frente. Bota aqui no chão mesmo, na frente aqui. Amém. A gente vai finalizar esse culto botando em prática. Os membros mais frágeis são esses, os mais dignos de honra. Talvez a gente não consiga fazer o que eles merecem aqui naturalmente falando, mas eu acho que a gente pode pelo menos pagar a janta deles hoje à noite, o lanche depois do culto. Amém? Eu vou orar por eles e se você tiver uma semente no seu coração, eu queria que você depositasse nesse gasofilácio aqui. Amém? Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa é uma noite de honra e você está honrando a vida não somente deles, mas de quem eles representam nesse lugar. Tantas pessoas que estão aí nos bastidores, tantos jovens, tantas pessoas que talvez nem puderam vir hoje, mas estão vivendo uma vida de honra, estão cumprindo o seu papel. Eu oro em nome de Jesus pela devida recompensa, porque eles não fazem para ser vistos, mas eles fazem por honra, por louvor a Deus. Em nome de Jesus eu abençoo também a vida de Doug, a vida de Aninha, a vida de Messias, novos rumos, prosperidade, avanço, bênçãos sem medidas em nome de Jesus. A quem honra, honra, a quem honra, honra. E eles experimentando dessa estação de colheita sobrenatural, de clareza sobre os próximos passos, de sabedoria divina, em nome de Jesus. Você pode se levantar e dar uma salva de palmas? Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar. Aleluia! E eu estendo isso para vocês que servem aí na comunicação, no diaconato, lá na comunicação, Pedrão que está sempre correndo nos bastidores, ouvindo meus áudios de 2 minutos. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são preciosos. E nós honramos a sua vida. Você aprendeu alguma coisa essa noite? Você aprendeu alguma coisa essa noite? Honre, meu irmão. Pode vir, Léo. Não é só honrar a mim e a Suane, honre quem está do teu lado. Não, perdão, Léo, fica aí mais um pouquinho. A gente vai encerrar com uma música bem rápido, só o refrão. Você pode ficar de pé onde você está. Essa música fala um pouquinho de honra, de considerar a pessoa que está do seu lado. E a gente vai cantar só esse refrão e depois Léo pode subir.